Hoje eu tô aqui fora pra gente falar de um dos parques mais bonitos de Curitiba, o Parque Tanguá. Meu nome é Rafael Luiz Mateus, esse daqui é o Guia da Floresta, só que esse daqui é o quadro Guia das Unidades de Conservação, onde a gente vai falar sobre as unidades e os parques mais incríveis desse país. Começando pelos de Curitiba, porque é onde eu moro. Pra quem não tá ligado ainda, eu trabalhei com unidade de conservação, com o manejo dessas áreas, tanto na minha graduação quanto na minha pós-graduação em Engenharia Florestal. Então eu sou apaixonado por parques e a gente vai fazer mais ou menos o que eu fazia na faculdade, que era sair e falar sobre tudo que o parque tem a oferecer. E a gente vai ficar julgando também, tá, pessoal? Além disso, também a gente vai dar aquele rolezinho off-road que vocês tanto gostam pra ver se a gente encontra algumas plantinhas legais nesse mato aí. Que o Jardim do Tanguá é bonito, não tenho dúvida. Mas o que importa pra gente falar é que a maioria das espécies que a gente vê aqui do lado são, infelizmente, exóticas. E sim, pessoal, a gente tá num parque, a gente tem que ser um pouco chato. Infelizmente, essas espécies, né, essas espécies ornamentais exóticas, elas têm sim um apelo com a visitação um pouco maior, porque as pessoas conhecem elas e elas são mais fáceis de trabalhar também, mas a gente está num parque. Então poderia ter tido esse esforço em escolher espécies nativas para fazer todos esses arranjos que a gente tem aqui. Só que não somente as espécies desses jardins são exóticas, toda a escola, todo o pensamento de construção desse paisagismo é clássico. É exótico, é europeu. A escola clássica de paisagismo surgiu na Europa em mais ou menos 1400, lá na França, na Itália. A gente tem o Palácio de Versalhes como um grande exemplo dessa escola, e a gente pode ver que uma das principais características dela é usar as linhas e os ângulos para direcionar o olho do espectador para uma cena e também, né, usar a perspectiva sem fim. Isso é uma forma de tentar emular um quadro com elementos em 3D, porque a gente vem aqui e coloca, né, o jardim, coloca a construção, o reflexo da água, as linhas, o direcionamento, e tudo isso faz com que, olhando de determinado ponto, que é na frente, né, daqui onde eu estou para trás, você enxergue uma cena muito bonita, composta e pintada como se fosse um quadro. Hoje em dia não é mais tão comum a gente ver esse tipo de escola paisagística atuando, a gente tem algumas escolas contemporâneas mais voltadas para a harmonia e a junção do homem com o meio ambiente. Então a gente vai ver formas mais arredondadas, a gente não vai ver essas linhas de buchinho que a gente vê ali atrás, a gente vai ter uma diversidade maior de espécies plantadas juntas, tentando emular um microsistema ali, né, no nosso jardim. E lembrando que você... Olha lá! Bem na hora. E isso é uma coisa bem legal, pessoal, porque fonte é uma das coisas mais comuns no estilo clássico do paisagismo. Palácio de Versalhes, esses palácios bem clássicos assim, você sempre vai ter fonte, várias fontes inclusive, com aquelas estátuas, pá. Isso vem desse tipo de jardim. Outra característica muito importante dessa escola paisagística é o uso de vários tons e formas de verde. Porque lá na Europa, né, principalmente por ser muito frio, não tem muita diversidade vegetal e as flores é só numa determinada época do ano. Então eles optavam por diversas formas e verdes e tons diferentes para formar os jardins. Inclusive aqueles labirintos que a gente tinha de buchinho vem dessa época. Então a poda também era uma aliada muito grande. Como tinha a mesma espécie plantada em vários lugares, eles iam lá e faziam aquelas esculturas diferentes com plantas, né? Edward Mão de Tesoura, para você ter algum tipo de diversidade e ostentar. Inclusive isso mostra uma outra coisa também, que nessa escola existia uma intenção de domínio e superioridade, controle do homem perante a natureza. As escolas atuais já pensam um pouco diferente, a gente tenta chegar num equilíbrio, né? Uma coisa um pouco mais harmoniosa. E hoje está um dia bem legal para falar sobre esses aspectos das plantas e dos verdes, porque tá bem frio em Curitiba, então não tem flor, porque geralmente eles replantam todas as flores, né? Essas flores que a gente vê aqui nas bases dos canteiros, algumas permanecem e outras eles, toda estação eles trocam, tá? Mas no momento não tem flor, então a gente só conta com os tons de verde, mas mesmo assim, em tese, combina, né? Faz parte e fica muito bonito. Uma das coisas mais importantes para que um parque seja realmente um parque é que ele tenha visitação, ele invista na visitação e que essa visitação não se restringe apenas ao lazer e ao lúdico pelo lúdico. A gente precisa que quando as pessoas vão aos parques e vão aos matos, para que elas tenham algum tipo de conexão com o meio e que elas aprendam um pouco aquilo. Agora, uma coisa que eu sinto muita falta aqui no Parque Tanguá é que você não tem onde aprender. É uma coisa que eu estou procurando desde a hora que eu cheguei. Placa informativa falando sobre o parque e também um centro de visitantes. Eu cheguei aqui nessa estrutura, né, que é o portal, ele é sim deslumbrante, maravilhoso,
e encontrei uma plaquinha ali, Restaurante Bistrô. E eu vou ali perguntar se tem centro de visitantes ou ver se tem alguma placa me indicando isso. Vamos descer lá para ver. Tem uma queda d'água bem forte aqui, então eu não sei se vai ser possível vocês me entenderem bem. Mas ó, estrutura fechada, banheiro fechado, sem placa. Então, se tiver... Ali do outro lado eu tô vendo um restaurante, uma lojinha, que é um lugar para você comer, uma lanchonetezinha. Vou sair desse tormento de água aqui pra gente conversar num lugar melhor. Pessoal, como vocês viram, não tem centro de visitantes, pelo menos aqui, né? E é onde deveria ser o centro. Geralmente, centro de visitantes é a primeira ou a segunda coisa que você passa num parque, porque é ali que você vai receber informações sobre tudo. Então, por exemplo, ó, tem banheiro lá em tal lugar, você pode fazer essa atividade, tal lugar é proibido, porque se você for, você pode morrer, esse tipo de coisa. E além de você ter todo um processo de divulgação científica, né, de você às vezes ajudar os pesquisadores, ter uma base de instalação. Então, um centro de visitantes, ele é fundamental para que um parque possa ajudar os visitantes a conhecer o parque. Se você não tem um centro, cara, fica bem difícil. Sabe qual que é o maior problema do Parque Tanguá de Curitiba? É que as pessoas não sabem que ele é um parque. As pessoas acham que ele é um monumento, justamente por conta dessa questão de falta de conscientização e da parte de divulgação. A gente nem tem o centro de visitantes, como eu já falei, e todo mundo que vem aqui desce no estacionamento ali, tira foto, né? Mas nem presta atenção que a gente está numa unidade de conservação. Chegou o reforço, pessoal. E aí? Ah, boa, mano. Boa. Estamos aqui embaixo agora e eu queria mostrar para vocês uma das áreas de recuperação aqui do parque. Como a gente disse lá em cima, todo o Parque Tanguá ele foi pensado num projeto de reabilitação ambiental. Vamos tentar diferenciar um pouquinho as coisas. Recuperação ambiental é um termo bem genérico, mas ele significa tentar retornar as características de um ambiente para que ele consiga caminhar pelas suas próprias pernas depois que o ser humano foi embora. Não necessariamente precisa ser igual ao que era antes do impacto. Isso é chamado de restauração ambiental. Quando a gente quer que tudo volte a ser exatamente como era, a altura do solo, quantidade de espécies, diversidade, inclusive todas as funções ecológicas que tem entre as plantas, é muito complexo, geralmente são projetos muito caros e é bem difícil de fazer. Existe uma outra opção que é chamada reabilitação, que é quando a gente pega uma área que foi impactada e transforma ela em algo para uso. Então, o Parque Tanguá, assim como vários outros parques em Curitiba, eram pedreiras e foram transformados em parques. Como vocês sabem, pedreira vem da mineração que destrói tudo. Então, isso daqui antes era mata, era floresta, fizeram um buraco gigantesco. Inclusive, o sol tá contra agora, mas a gente consegue ver que ali em cima tem o paredão e tem o portal famoso do Tanguá. Então, quando a pedreira fechou, a gente tinha um buraco enorme aqui que não tinha o que fazer com isso. Inclusive, existem várias outras pedreiras em Curitiba que foram também transformadas em parques e várias outras que ainda precisam ser transformadas, como a San Orleans, que é muito linda, só que é bem perigosa e já teve vários acidentes e crimes lá. Então, voltando, a reabilitação, a gente pega uma área que tecnicamente é extremamente difícil de retornar ela para as qualidades originais, porque um buraco desse tamanho, imagina como que você faz para recuperar isso. Só por nota de conhecimento, solos é a coisa mais cara da gente recuperar. Planta, a gente vai lá, pega as mudas, faz adubação e tudo mais, beleza. Mas se você retirar o solo, ou se você tiver erosão, ou qualquer coisa que envolva isso, pessoal, é muito dinheiro para recuperar, porque naturalmente são milhões de anos para que o solo seja formado. Então, se você tem um impacto de mineração tão grande como aqui, não tem dinheiro no planeta Terra que consiga pagar, né? Quer dizer, existe, mas quem vai gastar, né? Que consiga pagar, fazer isso daqui voltar a ser lá em cima, né? Trazer pedra, enfim, não tem condição. Para isso a gente reabilita. Como a gente está no meio da cidade, é uma área interessante, ela tem um apelo paisagístico, um apelo estético muito bonito, vale muito da gente pegar e transformar isso daqui num parque. Agora, todo parque tem o seu compromisso com recuperação de áreas degradadas em si, porque existem vários núcleos de recuperação em que você tem diversas técnicas. Aqui atrás de mim, se não me engano, é uma das áreas que você tem o enriquecimento florestal. A gente tem eucalipto, se não me engano, a gente tem um jasminzinho ali também, que são espécies exóticas invasoras que estão aqui e que, em tese, seria ideal que fossem cortadas e, né, retiradas daqui, plantadas espécie nativa, mas é muito caro e muito difícil. Então, uma das técnicas usadas aqui foi deixar como está e tentar fazer o enriquecimento aos poucos do subbosque, que é o quê? Ao invés de você ir lá e cortar todas as árvores e começar uma floresta do zero, você vai plantando espécies, algumas espécies estratégicas,
né, pensando no estágio que aquela floresta já está, para que ela aos poucos vá se regenerando. Uma boa correção aqui que o Rodrigo fez. O eucalipto e o jasmim, eles são exóticos, mas eles não são invasores. Invasor seria o pinus, que se você plantar um aqui, daqui 10 anos, 15 anos, vai ter pinos em todos os lados. Vamos descer para lá que tá chegando gente. Pessoal, estamos aqui embaixo agora, ó, dá para ver o mirante. Acho que dá para ver, né? Porque o sol de contra ali fica um inferno. Mas, na minha opinião, essa era uma das vistas mais bonitas do Parque Tanguá. Infelizmente agora tá um pouco esquisito, né? O rio, ele tá com, acho que com bastante bolsão de areia. Eu não sei se dá para ver direito, mas tem bastante mancha de alguma coisa na superfície, marrom. Não sei se é assoreamento, não sei se é eutrofização, mas ele tá esquisito. E outra coisa, ele é bem famoso porque ali, debaixo de todo esse paredão, tem uma passarela. É um túnel que passa ali por debaixo desse paredão de pedra, que, né, o pessoal gostava de fazer visitação e andar. Inclusive tinha até pedalinho aqui no rio antigamente, né? No lago, não no rio. Só que por diversos problemas e risco de desmoronamento de pedra, isso foi proibido. Então, na verdade, eu acho que tá fechado o caminho ali. A gente vai até tentar ir, se não der para entrar, enfim, paciência. Mas ele foi fechado junto com o pedalinho e várias outras atividades potenciais aqui. Justamente por conta do risco, tá? Só lembrando que não é porque tem risco que a gente não deve fazer aquilo. A gente tem que fazer tomando devidas precauções. Só que o que a gente precisa para isso é fazer diversos estudos. Um exemplo bem legal é que, acho que na década de 90, se não me engano, o pessoal praticava escalada nessas paredes aqui, né? A escalada esportiva e tudo mais, era feito aqui. E olhando de longe, parece sim ser um sonho poder escalar aqui tão perto de casa, numa parede tão alta e tão bonita. Só que, novamente, é uma parede em uma área de mineração, então ela é muito frágil, ela ainda tem muito bloco solto e precisaria de ter muito estudo para que isso fosse regularizado, né, de uma forma segura. Então, as pessoas foram proibidas de escalar aqui. Existem vários, já existiram e ainda existem vários projetos de voltar isso à tona, mas acredito que até o momento não é permitido. Só aqui, pessoal, a gente já está vendo algumas atividades, né, que são potencialmente incríveis, só que não são usadas. A gente tem o pedalinho, qualquer outra coisa para usar no lago, a gente tem o túnel, a gente tem escalada. E a gente vai falar agora sobre as trilhas, tá? Porque tem um lugar ali muito legal. Opa! Aqui o Bravinho. E agora a gente vai falar sobre uma outra atividade aqui que é muito potencial do parque, só que não é tão bem utilizada, que são as trilhas. Vamos entrar ali no mato, que aí a gente volta a conversar. Encontramos uma trilha aqui no Tanguá que dá direto às ruínas de onde era a antiga pedreira. Então, se você duvida que aqui era uma pedreira, além daquele buraco gigante lá para provar, a gente ainda tem aqui os restos, né, das construções e de algumas estruturas da antiga pedreira. Mais exatamente aqui onde eu tô, acredito que passava alguma coisa para jogar. Devia passar um escorregador, alguma coisa aqui que jogava alguma outra coisa lá para baixo, não sei. Mas o que importa disso é que seria muito legal, né, descobrir o que era isso daqui. Seria muito legal vir aqui com uma pessoa para contar a história desse lugar. É um lugar muito legal. Só que, infelizmente, é um lugar perigoso. Ele não tem estrutura e para regularizar isso daqui seria muito complicado. Mas vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos conversar um pouco sobre o potencial que isso daqui tem para ajudar na educação ambiental. Quando a gente vai num parque e a gente quer fazer uma trilha, a gente não quer só andar no mato. Geralmente a gente quer aprender, quer olhar, quer saber o que a gente está vendo. Eu, particularmente, adoro quando eu estou no mato e eu encontro, sei lá, ruínas e encontro restos de construção, porque eu gosto de imaginar o que era. E eu adoraria um dia saber. Aqui é um caso surpreendente, porque a gente tem mega estruturas aqui, né, abandonadas, que é super interessante de andar. Querendo ou não, é o impacto. Então a gente poderia usar isso de alguma forma mais positiva. A gente poderia fazer a implementação de trilhas aqui, que não acho que poderia ser interpretativa, né, auto-interpretativa, teria que ter um guia para mostrar, para falar onde é seguro, onde não é. Ou ter, né, estruturas de contenção, corrimão, fazer a verificação das estruturas para ver se tem algum lugar com risco de desabamento, para que aí as pessoas possam vir aqui visitar o Parque Tanguá e além de ir lá simplesmente no arco e ver e tirar foto,
vir aqui embaixo, conhecer da história da cidade, conhecer como que eles foram criados. E no meio da trilha, você pode falar, por exemplo, olha, aqui era onde tinha o lugar que eles jogavam os rejeitos para o rio, e aí em tal ano isso foi desativado por conta do impacto, sei lá se foi assim, mas seria muito legal de saber. Isso, novamente, é o que eu digo de usar algo lúdico para ensinar. Então a gente chama as pessoas para cá, elas ficam encantadas e a gente aproveita esse encantamento, que é quando as pessoas estão mais abertas a algo novo. E geralmente, quando a gente quer fazer educação ambiental, esse é o melhor estado de espírito que a gente precisa que as pessoas tenham. Essa trilha aqui é fantástica para a gente gerar isso nas pessoas. É um potencial incrível do Parque Tanguá, que ele tá perdendo. Não tô culpando ninguém, não tô falando que ele é ruim, eu só tô falando que é uma potencialidade que ele poderia investir, que poderia agregar muito na conservação aqui e trazer mais atenção ainda para os parques de Curitiba. E outro problema é que se deixar um lugar desse daqui abandonado, hora ou outra as pessoas vêm, hora ou outra ocorre algum acidente mesmo, sabe? Então antes disso daqui virar um lugar de marginalização, de depredação, um lugar sujo, sabe, pesado, melhor transformar isso num negócio positivo para o parque, regularizando e liberando para a visitação. Mas lembrando que esse é um processo muito complicado e caro, e eu entendo que até hoje não deu certo porque falta perna mesmo para os nossos órgãos ambientais. E se você quiser um dia visitar aqui essas ruínas e tudo mais, o mais indicado é que a gente faça de alguma forma pressão nos órgãos que têm a capacidade de regularizar isso daqui para que seja liberado, porque vir assim, lhe falar que é para vir e liberar é meio perigoso, pessoal, porque ele pode ter muito acidente, tá? Então, é legal para saber, ver em vídeo, mas nem eu mesmo vou retornar ali, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Em resumo, o Parque Tanguá, ele é muito bonito, é uma das maiores características dele. Além disso, ele é um exemplo muito bom de uma reabilitação de área degradada. Só que o grande problema é que ele ainda não investiu, não desenvolveu muito a área de educação ambiental. E isso, infelizmente, é o que faz um parque ser um parque. Se você tiver um parque sem visitação, sem educação ambiental, ele é uma praça. Só queria deixar bem claro que eu sou fãzaço desse parque, eu adoro, eu acho ele lindo. Mas a gente tem que falar com um olhar um pouquinho mais técnico e com um pouquinho mais de fôlego, porque eu tô morrendo. Então eu vou criar aqui um ranking bem tosco de unidades de conservação, com base nas minhas opiniões. Aqui no Parque Tanguá, eu vou dar 6 araucárias gigantes de 10. Por quê? Um parque, ele é feito para encantar e ensinar. Quando você encanta, você consegue abrir as pessoas para uma educação ambiental um pouco mais profunda. E aqui, infelizmente, o Parque Tanguá, ele encanta, mas não ensina. E se você quiser saber mais sobre parques, manejo de unidades de conservação, deixa aí seu like, deixa seu comentário, se inscreve para apoiar esse nosso projetinho. A ideia é que pelo menos uma vez no mês a gente visite uma unidade de conservação e faça um review dela. Um abraço para todo mundo e é nóis!